Deus agora, na misericórdia dele, vai escolher 10% ou 20% e o resto ele deixa perdido como está. Ele não tem culpa disso. Olha que maravilha isso, né, irmão? O indivíduo vai no orfanato, chega lá, tem 100 órfãos. Então, eu não coloquei esses órfãos aí, estão aí, foi outro pai que colocou. Então, ele é o papel de Deus, os órfãos, o papel dos pecadores. Ele tem condição de pegar os 100 órfãos, levar para casa e colocar na casa dele, porque tem lá um palácio, um castelo, tem quarto por 100, tem dinheiro para comprar comida. Mas ele olha e fala, não, só quero 10. Aí os outros falam, mas você não vai levar os 90? Eu falo, não, é problema deles. Foi o pai dele e a mãe que fizeram isso. Ele pergunta, você vai acreditar que esse homem tem amor? Ele pode levar os 100. Então, irmão, nós entendemos que Paulo, quando está falando aqui, que Deus escolheu, amou a Jacó e aborreceu Esaú, isso é para a salvação? Não, irmão, isso é para o plano de Deus. Isso é essa linha que vem, essa genealogia que vem para trazer o Salvador. Então Jacó foi escolhido e não Esaú. Mas você pode ler lá que o pai dele abençoou ele também. Ele não é um incrédulo. Aliás, o caráter dele é melhor do que o Jacó. Em questão de caráter, ele é melhor do que o Jacó. Tá vendo? Então, quando Deus diz que escolheu que o menor vai servir o maior, nós falamos que é para a salvação. Negativa, não é. Não é. Então, irmão, nós para crermos que Deus escolheu um grupo agora, em detrimento dos outros, nós temos que crer que Deus tem um plano para esse povo lá na frente. Porque senão, irmão, o amor de Deus está arrasado. Não tem como, irmão, nós entendemos isso. Isso é um absurdo, é um absurdo. Então, irmão, isso é ensinado, isso é pregado. A conferência que os irmãos levantam e falam, nós somos escolhidos, foi Deus que nos escolheu, nós não tivemos que fazer nada, mas Ele não escolhe os outros. Tá vendo? Então, irmão, isso pode ser pregado, mas se o irmão chegar e falar, não, mas eu creio o contrário, que Deus vai salvar todo mundo. Heresia! Mas, irmão, peraí, ué. Quer dizer que o outro pode dizer que Deus vai escolher 10%, o outro fala que Deus vai escolher 100%, é heresia? Olha, irmão, desequilíbrio da igreja. Que desequilíbrio. Então, irmão, eu não creio, respeito, eu sempre estou falando aqui, irmãos podem até ouvir essa fita aí, né? De ouvir e falar, puxa, irmão, não, irmão, não aceito, não dá para mim entender. Para mim o amor de Deus é para todos, Deus amou o mundo de tal maneira, tem esse negócio de dizer que Ele amou o mundo, mas Ele não vai salvar aquela pessoa, negativo. Se Ele amou a oportunidade, é igual para todos. Amém. Não tem escolhidos. Amém. Tá? Muito bem. E aí, então, por causa disso, irmãos, Paulo então vai contar, no capítulo 9 ele fala uma parte, depois no capítulo 10, no capítulo 11, então ele começa dizendo, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Capítulo 8, que é? Nada poderá nos separar. Mas será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Amém? De modo nenhum. Por quê? Porque ele também, eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Tá vendo? Uma das duas que ficou fiel na época do cativeiro da Babilônia. Foi isso? Na época da divisão das 12 tribos. É Judá e Benjamim. Tá vendo? Eu sou da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ok? Então, irmão, ele vai contar para nós o que está acontecendo que Israel foi colocado de lado. Novamente, irmão, você vai ver o seguinte, que há alguma coisa obscura que não está muito clara. Que dá a entender para nós, os discípulos rejeitaram Jesus, não, você não vai morrer na cruz porque eles são incrédulos. Não, nós vimos lá que lhes foi Encoberto. Foi isso. As nações hoje estão se levantando contra Israel. Por quê, irmão? Tem uma coberta, tem um véu. Está sobre eles. Mas Deus vai tirar o véu e então Ele vai dar uma festa naquele monte, que é o motivo de toda a guerra. Aí, escuta só, irmão, vamos pegar aqui. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso ele não conseguiu. O que é? A salvação. Né? O relacionamento com Deus correto. Israel busca, mas não alcançou. Mas a eleição o alcançou. E os demais foram endurecidos. Então, o que é eleição aqui? É que há um grupo de pessoas de Israel que creu, não foi? Pedro, Tiago, João e etc. Eles eram judeus. Então ele chama aqui de eleição. Ah? Então, a palavra está entendendo que é escolhido. Escolhido. Ah? E mais os demais foram endurecidos. Ou seja, o restante da nação de Israel foi endurecido. Aí como está escrito? Verso 8. O que aconteceu? Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Quem que deu? Quem que deu o espírito de entorpecimento? Deus.
vendo? E também olhos para Não ver. e ouvidos Para não ouvir. até o dia de hoje. Verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Quem que tropeçou, irmão? Hã? Tá, eu sei que é difícil para a maioria dos irmãos acompanhar isso. Esse é um texto diferente. Eu vou falar da maneira mais simples possível. Eu posso até aprofundar um pouco mais. Por amor aos irmãos, eu vou falar bem simples. Só para você poder acompanhar o pensamento. Assim, Paulo diz assim, eles caíram. Eles foram rejeitados. Eles foram colocados de lado. Está vendo? Há um grupo que creu, entre os apóstolos e outros lá que creram, mas o restante da nação foi endurecido. Está vendo? Mas agora ele diz assim, mas porventura tropeçaram para que caísse? Sim ou não? De modo nenhum. Tá vendo, irmão? Então não é uma coisa totalmente negativa. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, veja, irmão, houve transgressão? Houve, irmão. A gente nunca descarta isso. Houve pecado, houve erro deles, crucifica, mas, irmão, há algo mais atrás. Algo acima disso, como nós estamos falando aqui, do véu e da coberta sobre as nações. Eles odeiam tudo mais, mas quando Deus tirar o véu, que é Israel? Que nós fizemos? Que é o povo de Deus. Que os olhos vão abrir. É isso que nós temos lá. Amém? Mas pela sua transgressão, o que aconteceu, irmão? Ver a salvação dos gentios. Então, irmão, por causa da transgressão de um, em salvação para o outro. Eu contei para os irmãos, né? Um fato aqui para um ou dois, até um pouco mais para o irmão Júlio. Do irmão que eu conheci, né, que viveu uma vida, coitado, tão errada. Casou com uma mulher que era prostituta, tirou ela da boemia, bebia demais, entendeu? De família crente, e e a prostituta deixou ele 10 vezes, depois foi embora, subiu, não apareceu mais, ele arranjou outra mulher, casou com ela, crente que ele era na igreja católica, né? E aí entrou naquela família de gente católica, né? Eu lembro muito bem do pai dela, né, que foi me ouvir a primeira vez, quando alguém falou, vai lá ouvir o pastor Delcio pregar lá na igreja batista, né? E eu, como pregador jovem, 23 anos, então tem que dar uma batidinha na cabeça lá da Virgem Maria, né? E sabendo que o catolicão tá lá, né? Chamava Francisco de Cristo. Homem bravo, que arrancava o revólver, você atirava na gente lá no púlpito. Aquele trabucão aqui do lado. E eu bati na Virgem Maria. Quando chegou em casa, a irmã Terezinha, que era filha dele, né? Tinha casado com o Juquinha, aí já tinha convertido, né? Essa segunda esposa. E aí, pai, você gostou do pastor? Aquele homem prega muito bem, homem eloquente. Mas aquele filho, quando ele falou da Virgem Maria, me chamou de palavrão de todo tamanho. Eu vontade de quebrar a cara dele naquele púlpito. Mas irmão, o que aconteceu? Por causa da transgressão daquele irmão, por causa do erro daquele irmão, ele entrou numa família. Quando ele morreu, um ano depois morreu a esposa. Na morte dele eu não pude falar nada, porque na igreja Maranata eles não dão oportunidade para ninguém falar. Mas eu fiquei ali doente, falei, eu conheço esse irmão, eu amo esse irmão. Isso aqui é meu Jonatas, ou o meu Davi. Eu amava aquele irmão. Que coração que nós tínhamos, era um homem só. Eu não pude falar nada, mas no dia da morte da esposa dele, eu levantei na marra, fui lá na frente e falei, ó, eu vou falar aqui agora. Na igreja Batista. Só chamar a polícia, povo de bombeiro, aeronáutica e exército para me tirar daqui, porque pouca gente não vai me tirar, não. E aí falei, essa mulher que está aqui, esse corpo está aqui, aprendeu a ler a Bíblia comigo, eu ensinei para ela Beamar, F-A-M-A-M-A. Ela aprendeu a ler a Bíblia comigo. Só para o irmão ter uma ideia do nosso. Tá vendo? Mas deixa eu só perguntar para os irmãos, o erro, todo mundo aqui sabe dos erros do marido dela. Ele casou com ela e nem chegou a registrar no cartório porque não sabia onde é que estava a outra mulher. Ele nem sabia que se houvesse adultério da parte da outra mulher, ele estava livre para poder casar de novo. Tá vendo? Mas deixa eu só perguntar, quantas pessoas nesse auditório, não da família dele, que é evangélica, mas da família dela, que é católica, quantos conheceram Jesus? Levantaram 46 pessoas. Falei, quantos pastores? Levantaram 4. E tinha mais um que não quis levantar porque não gostava do Chuquinho. Eu falei, você não vai levantar não, rapaz? Eu subi o nariz dele. Vai não, Antônio? Levanta aí, você é pastor também, rapaz. Igual aquele filho da parábola, o filho mais velho. Tá vendo, irmão? Dobra a sua língua quando você falar do irmão Juquinha. Dobra. Tá vendo? Porque a queda dele foi a salvação de 50 e tantas pessoas. Aqui, irmão, caíram para que tropeçasse? Não.
mas pela transgressão deles veio a salvação, gentios. Para quê, irmão? Para pô-los em ciúmes, ou seja, para fazer ciúme a Israel. Aí você diz, você não quer a mim? Tudo bem, então eu vou para o gentio. Ai, o Senhor está indo para o gentio lá. Ah, mas você não quer a mim? Não é assim que o namorado faz? Começa a brigar muito e fala, arranja outra namorada, bobo. Tá, arranja outro namorado, você faz ciúme nela. Aí depois quem você sabe com quem que eu vi o Joaquim? Ele estava com a maricota. Ah, você não terminou com ele? Você não falou que não gostava dele, não queria ver nem pintado de ouro? Pois é, estava com a maricota. Aí ela vai para casa. O que é isso? Ciúme. Tá vendo, irmão? Deus está fazendo ciúme a Israel com quem? Com nós. Eu sou outro namorado. Outra namorada. Se eu disser, você não quer namorar comigo? Eu vou arranjar outra namorada. Arranjou, vai. Glória a Deus. Parece coisa de criança. Não é verdade? Agora, se não tivesse escrito aqui, irmão, depois que eu acabar a reunião, você me fala, irmão, Deus está tudo errado, você está falando. Não vou brigar com você, não. Tá vendo? Só que eu não vou voltar aqui nunca mais de vergonha. Olha, irmão, se a transgressão deles, de quem? Do judeu de Israel, redundou em riqueza para o mundo. Irmão, nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque Israel transgrediu. A transgressão dele é a nossa riqueza. Amém. Tá vendo? A transgressão deles redundou em riqueza para o mundo. E o seu abatimento em riqueza para quem? Gentios. Somos nós. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais o quê? Sua plenitude. Irmão, se o homem está caindo lá, desobedecendo a Deus, ele traz riqueza e plenitude para os outros. Imagina quando chegar a plenitude. Amém. Irmão, é de tirar o fôlego. Olha aqui, quando ele fala plenitude, olha só, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude do gentio. Tá vendo? Essa plenitude do gentio é quando a igreja concluir. Mas agora, irmão, Deus diz que tem uma plenitude para Israel. Igualzinho a plenitude dos gentios. O que é plenitude, irmão? Quando você põe um copo e enche e ele transporta. Tá vendo? Se você colocar um pingo, ele pula fora, porque não cabe mais. É plenitude. Verso 13. Dirige-me a vós outros que sois gentios. Então ele está falando para os romanos, para quem está escrevendo a carta, para nós. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar aos ciúmes, a tradução que diz emulação aí, irmão, é ciúme. Tá? Ele diz, o que eu faço? Eu glorifico o meu ministério dos gentios para quê? Para ver se eu crio um pouco de ciúme no meu próprio povo, que ele também era judeu. Tá vendo? Para ver se de algum modo posso incitar ao ciúme os do meu povo e salvar algum deles. Por quê? Porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, não é toda a nação. Ainda Deus está salvando um judeu aqui e outro ali, como nós falamos sempre do irmão Lance Lambert, que é um judeu e é nosso irmão, é um pregador. Ok? Muito bem. Por quê? Se o fato de terem sido eles rejeitados, quem? Israel trouxe reconciliação ao mundo. Então veja, irmão, se eles tendo sido rejeitados traz reconciliação, ele diz, o que será o seu restabelecimento? Serão vida dentro dos mortos. Para quem, irmãos? Para a nação de Israel. Hoje estão aí odiados. Agora veja só, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, quem que é a raiz? É Abraão. Ele é a árvore. O que Deus pode fazer é arrancar os ramos, aos galhos, mas a árvore está lá. Abraão é santo. Abraão como diz aqui, como é que diz? Santo, né? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, assim como Abraão, assim é o povo dele. O irmão está entendendo? Mas o que aconteceu, irmão? Se, porém, alguns dos ramos dessa oliveira foram quebrados, tá vendo? Alguns desses ramos foram quebrados, e tu, quem que é esse tu? Não é tu, cidade de São Paulo, não, viu, irmão?
E, separado, tu. Quem que é esse tu aqui? Nós, os gentios. Aqui os romanos, para quem está escrevendo. E tu, sendo oliveira brava. Porque o judeu é o quê? Ele é ramo natural. Ele pertence ali. Ele é descendente de Abraão. Está vendo? Assim como Abraão é santo, ele também é santo. Está vendo? Mas nós somos o quê? Oliveira brava. E nós somos enxertados na oliveira. Entendeu? Em meio deles. E te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, nós participamos da bênção de Abraão, mas também recebemos o poder de Deus, a bênção de Deus, a seiva, que ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, a salvação para toda a humanidade. É o que Deus prometeu. Ele diz, se você, sendo esse ramo que é oliveira brava, você foi enxertado, ele diz, não te glories contra os ramos. Não te glorie contra o judeu que foi cortado. Está vendo? Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Ou seja, não é você que sustenta o Abraão e o significado do Abraão e da oliveira. É a oliveira que sustenta a ti. Amém. Está vendo? Nós estamos ligados nessa bênção, vê, irmão? Não é nós somos ligados com o judeu, não. Nós somos ligados com a árvore, a oliveira, é a árvore da bênção de Deus para a humanidade. Representada na pessoa de Abraão. Aí você vai dizer, verso 19, dirás, porém, sabe quem que é esse dirás aqui, né? É aquela turminha que nós conhecemos, mas também tem isso, né? Então esse aqui é o soberbo. Ele diz, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eu sou melhor que ele. Ele foi tirado e eu fui colocado. Fulano foi mandado embora do escritório, eu peguei o lugar dele. Quem é melhor? Eu. Entendeu? Esse que vai dizer. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Quem foi? Israel. Não, estou perguntando só para ver se você está. Israel. Amém. Então, pela sua incredulidade, Israel foi quebrado. Os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás Em pé. O que você deve fazer? Não te soberbeças, Não te mas soberbeças. teme. Mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem são? Israel, Os judeus. Também não te. O que é isso, irmão? Se a igreja falhar naquilo que Israel falhou, de levar a bênção para todos, também ele não te poupará. Olha no estado que a igreja está hoje. Pode saber que, irmão, um dos motivos sérios é esse. Que nós não conseguimos ver que Deus tem um plano muito maior do que nós imaginamos. Verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade e severidade. Para com os que caíram, Israel, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Está vendo? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava. Então, irmão, nós, tá vendo? Nós pertencemos a oliveira brava. Os judeus, oliveira natural. Ok? Então, se nós fomos cortados daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, ele diz, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Tá vendo? E aí então ele vai fazer agora um resumo de tudo. Porque eu não quero, irmão. Estou escrevendo, irmão, que eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Tá vendo, irmão? Mistério, irmão, na Bíblia é algo revelado que nunca seria conhecido se Deus não revelasse. Mas é revelado. Agora o problema é que quanto que nós vimos dessa revelação? Quanto nós vimos desse mistério? Ele diz, não quero que vocês ignorem esse mistério, para que você não seja soberbo em si mesmo. Que é o que ele está chamando o tempo todinho, dizendo, ó, cuidado. Está vendo? Que veio o endurecimento em parte a Israel. Não, por que em parte, irmão? Porque qualquer judeu que quiser ser salvo, ele pode ser salvo. Mas a nação permanece na incredulidade. Está entendendo? O julgamento em cima da nação permanece até hoje. Mas, irmão, os judeus têm sido salvos. Irmão, o irmão, já viu o irmão Lance Lambert contar de como Deus tem salvado os judeus em toda a parte do mundo? Eu vi contar uma história, não sei se foi ele que contou uma vez para a gente assim na mesa, mas irmão, impressionante. Nos Estados Unidos, se uma pessoa chegar a ficar na porta do outro,
Ficar parado se dormir na porta de alguém lá. O americano, ele entra, dá um pouquinho, ele volta, a pessoa está lá na porta e chama a polícia. Ou então ele vai lá e pergunta, o que o senhor deseja alguma coisa? Não, então sai da minha porta. O que você está fazendo aqui? Eles sabem o que é direito deles. Só que lá, irmão, uma senhora, ela chegava todo dia do serviço, mais ou menos 5 horas da tarde, e tinha um indivíduo todo de branco, sapato branco, terno branco, todinho na porta dela. E ela entrava e só olhava para ele, não falava nada. 6 meses. Aí depois de 6 meses, ela só chegou perto dele e falou assim, eu creio. Yeshua. Amém. Falou o nome de Jesus e tudo sumiu. Meu irmão, sabe o que está escrito aqui em Romanos capítulo 10? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele é judeu. O contexto aqui é judeu. Se o judeu hoje falar Jesus é o Senhor, ele é salvo na hora. Amém. Porque não pode nem mencionar o nome. Você sabia disso? Nem menciona o nome. Bom, isso é um entendimento meu. Não li livro nem nada não. Se você não concordar, não tem problema nenhum. Porque eu já vi um monte de gente que a gente invocar o nome do Senhor não foi salvo. Pelo contrário, ficou até pior. Ah, mas porque não fez com sinceridade, não, irmão. Judeu não pode falar de jeito nenhum. Se você falar com um judeu assim, Yeshua, eu não quero que ignoreis, para que você não fique soberbo em si mesmo. Que o endurecimento veio em parte a Israel, mas em parte não, Israel, até. Tá vendo? É até. Deus determinou o tempo. Então não é porque Israel agora vai chegar numa época que ele vai se voltar para o Senhor. Não, o Senhor disse, não, eu determinei que ele vai permanecer endurecido até. Tá vendo? Porque isso era o plano de Deus. Isso. Então ele diz, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, irmão, nós estamos chegando hoje. Você encontrar conversão genuína hoje, irmão, é raro. Tem gente que está achando que está lotando os estádios aí que está acontecendo, irmão. Não se prega mais evangelho hoje. Como diz o Ortiz, já dizia lá em 74, né? No livro dele, o discípulo, Jesus Cristo hoje, o evangelho dele é o evangelho das ofertas. Jesus te dá pão, te dá cura, te dá dom, é Papai Noel, é curandeiro, é padeiro, menos Senhor. Tá bem, irmão? Não pense, irmão, que essa época agora vai ser a época da salvação. Não, a época da salvação em massa vai ser no milênio. Hoje a situação é tão grave que Jesus chegou a falar, porventura quando o Filho do Homem vier, achará? Ele está falando fé genuína. Não isso que nós estamos vendo nessa balela aí. Não, Deus quer que você tenha carro BMW no seu carro, Mercedes-Benz, não sei o que. Você começa a piada. Esse é o evangelho que se prega aí. Amanhã, se Deus tocar em tudo que o camarada tem igual Jó, ele blasfema na cara de Deus. É o oposto do Jó. Então, irmão, a situação é realmente feia, é grave. Então, irmão, nós estamos vivendo, chegando no finalzinho, que está entrando a plenitude dos gentios para formar o corpo de Cristo, que está tirando um povo para o seu próprio nome. Tá vendo? Quando isso acabar, o que vai acontecer? Ele vai levantar o tabernáculo caído dali. Então ele diz, o que vai acontecer? Verso 26. E assim todo Israel se lançava. virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha só, irmão, quanto ao Evangelho, por causa do Evangelho que é pregado hoje, eles são inimigos. Se você chegar perto de um judeu e falar que no Novo Testamento, ele fala anátema, falso. Jesus, ele fala falso. É verdade? Então eles são inimigos por causa do Evangelho. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Por que, irmãos? Porque os dons e a vocação de Deus, vocação quer dizer chamada, os dons e a chamada de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, nós, né, irmão? Está falando vós aqui, os gentios. Ele diz, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Ele diz, assim também estes agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem misericórdia. Entendeu a figura que ele faz? Nós fomos desobedientes, é isso? A Deus. Mas por causa da desobediência deles, nós alcançamos misericórdia. Tá vendo? Mas agora ele diz, mas agora também estes, ou seja, os judeus, tá vendo? Foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista daquilo que foi concedido. Porque Deus reservou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia.
Irmão, esse é um versículo realmente muito difícil de falar. Muito. Ah, e aí Paulo, quando ele chega aqui, ele fala, ó Senhor, que coisa grandiosa que o Senhor tem. Ele não abriu para nós, mas ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Será que nós podemos penetrar para entender? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, Amém. a glória é eternamente. Amém. Nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom, se vocês vão permitir, né? Eu queria dar um testemunho, né? Se não permite, né? Eu antes, né, de estar caminhando, né? Eu